Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Felipe por aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre pregar o Evangelho. E hoje, em específico, eu vou falar sobre um local, sobre a escola. E para iniciar esse vídeo, eu gostaria de perguntar a você: você já colou durante as avaliações na escola? Você já furou uma fila na hora do lanche? Você já brigou com alguém na hora do recreio? Na hora do intervalo, né? Já? Alguma dessas respostas aí é sim para você? Mas, Felipe, o que isso tem a ver com aquilo que a gente vai falar hoje? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando sobre pregar o Evangelho na escola. E pregar o Evangelho na escola não tem apenas a ver com aquilo que nós falamos. Porque se a gente apenas falar ali palavras, mas nas nossas atitudes as pessoas não verem ali diferença, não verem uma postura diferente, ninguém vai ouvir o que você vai falar. E eu digo aqui algo que vale não só para o ensino fundamental, nem só para o ensino médio, mas também para a faculdade. Para todos os ambientes de ensino e de estudo, essa regrinha vale. Porque as pessoas olham. Você pode ter certeza, se tem uma coisa que eu e você não podemos ter dúvida e não devemos ter, é que as pessoas nos notam. Basta apenas um deslize e as pessoas vão falar: ué, mas fulano não se diz crente? Não é verdade? Beleza, Felipe. Então, como que eu posso pregar o Evangelho na escola? E, queridos, eu gostaria de iniciar falando que todos nós somos falhos. Não estou falando aqui de perfeição, mas estou falando aqui de posicionamento, de postura no ambiente que nós estamos. Porque imagine comigo você como um cristão. E eu vou colocar no primeiro exemplo como se você não tivesse falado para ninguém que você é um cristão. Mas você é um bom aluno, você não sai contando mentiras, você não se envolve em polêmica, em fofoca, você não fica colando na hora que tem as provas, na hora que tem os testes. Quando você toma esses tipos de posicionamentos, mesmo que você não tenha pronunciado nada a respeito da sua fé, as pessoas vão notar: você é diferente. Mas, Felipe, eu posso ser excluído do meu grupo de amizades por conta disso. Mas, queridos, se tem alguém que era perfeito, é perfeito, e ainda assim não conseguiu agradar a todos, foi Jesus. E se Jesus perfeito não agradou a todos, quem somos nós? Infelizmente vai ocorrer algumas vezes de pessoas nos excluírem. Mas aquilo que o Paulo vai falar: ei, não tem como. Se eu fosse escolher agradar a homens ao invés de agradar a Deus, eu não poderia ser discípulo de Cristo. Então a gente precisa buscar agradar a Deus. Primeiro passo: atitude, postura, comportamento. Todas essas coisas estão interligadas e são fundamentais. Através delas, você já está pregando, mas é necessário alguns outros passos. Porque lá em Efésios 5, 1, 2 fala o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, falando ainda a respeito de comportamento, a gente precisa pensar como Jesus agiria nessa situação. E em cada decisão que a gente for tomar, a gente pensar assim: como Jesus agiria aqui? Que nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Jesus. Então nós precisamos pensar e buscar agir da forma como ele pensava e da forma como ele agia. Então, além de comportamento, o segundo passo é: não seja alienado. Querido, a gente não precisa ser um alienado, focado apenas em uma coisa aqui e esquecer do mundo por completo. Não, queridos. A gente pode saber sobre a notícia que ocorreu, a gente pode assistir uma série, a gente pode assistir um jogo, a gente pode fazer as coisas. É necessário que não sejamos alienados. O que a gente não pode é permitir que essas coisas roubem o nosso tempo
e o nosso foco e o nosso amor por Jesus. Mas a gente pode ter conhecimento sobre essas coisas. E isso ajuda demais a gente pregar o evangelho. Ajuda demais, porque aí a gente olha e compartilha com base naquilo, naquele contexto. Lembra de Jesus no poço de Jacó, ali quando ele foi beber água naquele poço e tinha uma mulher samaritana que estava ali para tirar água do poço? Vocês lembram? Jesus, quando vai pregar para ela ali, ele não começa falando o plano de Deus desde o início, explicando Gênesis, explicando um todo, apesar disso ser importante. Ele usa o contexto que ele está sobre água e ele começa compartilhando ali sobre isso. Olha só o que ele diz lá no versículo, está lá em João 4, essa passagem, no versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então entende que é necessário que não sejamos alienados, mas que a gente aproveite do contexto que a gente está, do conhecimento que a gente tem, e nessa brecha a gente insira ali aos poucos o evangelho. Muitas pessoas têm dificuldade em compartilhar porque ficam pensando muito em como fazer. Como que eu vou falar de Jesus com a tal pessoa? Como que vai ser isso? Como que eu vou explicar cada detalhe? Mas, inicialmente, é necessário a gente ter um bom comportamento e, segundo, só o fato da gente não ser alienado ajuda muito, porque muitas das vezes você vai encontrar coisas em comum. Um exemplo, se você tem um amigo ou uma amiga que gosta de corrida e você ali, às vezes, corre junto com ele, né? Depois da escola ali, marca um horário específico e você tem uma corrida ali junto com aquele amigo ou amiga, e naquela corrida você pode falar sobre a corrida da fé. Você pode falar sobre olhar com os olhos fixos para Jesus, conforme o texto lá de Hebreus capítulo 12 nos ensina, entre outras passagens. Então entende que a gente pode aproveitar do conhecimento que a gente tem para inserir aos poucos o evangelho e ali plantar uma sementinha e ir regando aquela semente. E a gente precisa buscar ser muito intencional nessas coisas. Porque quando a gente encontra assuntos em comum, quando a gente encontra coisas ali em comum, a gente tem a oportunidade de inserir o evangelho. E por último, que eu gostaria de compartilhar aqui, é ore com as pessoas. Primeiro, comportamento. Segundo, não seja alienado. Terceiro, ore com as pessoas. Por que orar com as pessoas? Primeiro, dificilmente alguém vai recusar sua oração. Segundo, você vai se tornar uma referência. Em que sentido? Em que quando aquela pessoa estiver passando por alguma dificuldade, de certeza ela vai procurar você para orar por ela. E terceiro, a oração tem poder. A oração tem poder para mudar a vida do seu amigo, para mudar a vida do seu colega. A oração tem poder. Mas Felipe, por que você não falou aqui de compartilhar o plano de Deus mais a fundo? Porque, queridos, no início, e principalmente no ambiente de escola, você vai ali, é um processo inicial, em que você vai jogar a semente e você vai regar aos poucos. E você vai cuidando. À medida que a partir daí você cria um relacionamento com a pessoa, você tem a oportunidade de discipular essa pessoa. E o que é discipular? Formar Cristo nessa pessoa. E essa pessoa vai começar a caminhar com você e ela vai ver as suas atitudes. Lembra das atitudes e comportamentos? Ela vai ver que você não é aquele cristão chato. Lembra do fato de não ser alienado? Ela vai ver que você não se envergonha e você ora com as pessoas. E à medida que ela vai vendo Cristo atuando na sua vida, ela vai sendo lapidada e Cristo vai sendo formado na vida dela. E à medida que esse processo vai acontecendo, o que a gente vai fazendo? Vai compartilhando mais a fundo sobre a palavra de Deus. E aquela pessoa que naquele início só sabia um pouco, aos poucos você vai ali compartilhando
e ela vai se aprofundando no conhecimento da vontade de Deus. Mas é necessário iniciar. Às vezes a gente só fica no campo do pensamento. Ah, mas como que eu vou falar para fulano? Poxa, eu aprendi isso aqui na igreja, achei muito legal, mas como que eu vou colocar isso no meu contexto? Mas, queridos, se a gente colocar essas dicas práticas aqui em ação, tenho certeza que amanhã, ou ainda hoje, você verá resultados. Porque a obra não tem a ver comigo ou com você, mas tem a ver com Deus. E Deus quer que a gente haja. Quando a gente se posiciona, quando a gente está antenado àquilo que está acontecendo, e quando a gente ora com as pessoas notam a diferença. As pessoas notam a diferença. E para encerrar, eu gostaria de falar a respeito de uma experiência que eu vivi em relação a isso. Em 2019, se eu não me engano, eu estava fazendo um curso superior e eu lembro dos posicionamentos, eu estava no início da minha caminhada cristã, eu lembro dos posicionamentos que eu adotei, justamente esse que eu compartilhei com vocês, alguns deles, sobre não furar a fila, sobre não colar no meio ali das avaliações, e eu lembro que aquelas pessoas, elas começaram ali, meus amigos, aqueles que eu andava junto, eles começaram a notar a diferença em mim. E eles começaram a me respeitar em relação àquilo, sem eu precisar pedir respeito. Eles começaram a me respeitar em relação àquilo, sabe? E vendo que eu era uma pessoa de fé. E aos poucos, isso foi forjado neles. Apesar de que eu não dei muita continuidade, depois teve a pandemia, eu não cheguei a concluir o curso, mas uma coisa eu tenho certeza, naquele pouco tempo em que convivi com eles, essa postura minha conseguiu ali, graças a Deus, porque a honra e glória toda dele, influenciar a vida daqueles rapazes. E eu tenho certeza que pode ser assim com você. Pode ser assim com você no ambiente escolar. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. A gente só tem um objetivo, querido. Eu quero que eu, assim como você, estejamos alinhados com Jesus Cristo. Possamos ali caminhar assim como Ele caminhou. Amém? Tchau, tchau e até a próxima.